Fala galera, paz de Cristo. Vamos dar seguimento, quarta parte. Para você que está chegando agora, que está pegando essa parte, né, não pegou as outras, né? A gente está estudando a parábola das 10 virgens, tá? A gente fez um primeiro estudo mostrando de onde é que surgiu as 10 virgens, né? De onde Jesus tirou, tudo certinho, detalhado, né? Depois a gente fez uma leitura do profeta Amós, capítulo 5, Levíticos 26, né? Mostrando elas ali, né, nesses textos. Depois a gente fez outros estudos relacionados, né? A leitura detalhada de Mateus 25, né? Que é a parte 3. E essa parte a gente vai cruzar 10 tribos, 10 virgens, 10 minas, 10 talentos, bastante coisa com o número 10 aí, tá? Pra gente fechar esse estudo das 10 virgens. Eu vou ver se consigo fechar nessa parte, tá? Parte número 4. Vamos lá então. Você está vendo lá no alto da lousa, falando o texto que eu coloquei é talentos, né? Fala dos talentos. Na onde está Mateus 25, 14 ao 30, onde você vai encontrar essa parábola, tá ok? Eu não vou ler ela, mas eu vou citar aqui os pontos importantes, tá ok? Então tá, pegando desde o início, puxando um ganchinho lá atrás, você tem 10 virgens, tá certo? Essas 10 virgens é composta por um povo, ou um reino, tá certo? Ou parte de um reino, tá bom? Esse um reino vai ter 5 prudentes e 5 nécias, né? Mas o total é 10, né? Vai ter 10 lá nesse reino, ok? A mesma coisa acontece na parábola dos talentos, né? Tá certo? Essa parábola dos talentos, esse um o quê? Esse um povo, ele deu 5 talentos. Esses 5 talentos, essas 5 pessoas transformaram em 10 talentos, tá certo? Porque elas frutificaram. Então a gente pode chamar de 10 tribos também, novamente, tá ok? Já que a gente vai ver essa questão do número 1 igual a 11 aqui, tá? Já que a gente chega aí. Depois a outro personagem, ele vai dar 2 talentos, tá certo? E aí esses 2 talentos, ou 2, como tem o número 1 aqui, né, que é outra pessoa, outro personagem, a gente pode trabalhar a ideia que esses 2 talentos pode colocar como 2 tribos, já que você tem 10 tribos aqui em cima, falta 2, não é? Então são 2 tribos. E 2 tribos também conectadas com 2 casas de Israel, né? Reino do Norte e Reino do Sul, né? Para quem sabe, já que o reino foi dividido e Deus está trabalhando por esse período, né? Para restaurar o reino. Muito bem. Então, se você tem aqui no canto esquerdo em cima, ó, 10. Se você somar 10 com 2 vai dar 12. Né? Você vai ter um total de 12 tribos, né? Então Deus está trabalhando por meio dessas 12 tribos, né? Nesse talento. Em todo o evangelho, claro. Em toda a palavra, vamos dizer assim. Mas então você tem 12 tribos unidas, né? Ainda que está dividido aqui pelos números, pelas parábolas e por vários pontos das escrituras, mas Deus quer unificar, está unificando, né? Então você tem 12 tribos. Essas 12 tribos, unidas em 2 corpos, 2 reinos, 2 povos, 2 talentos, vão frutificar, titulado em 2 casas, é claro, mas vão frutificar e vão ter testemunhas, vão ter servos, vão ter virgens, pelos 4 cantos da terra, tá certo? Por isso que essas 2 vão se multiplicar em 4, né? Porque se você colocar como 2 talentos, multiplicar com mais 2 vai dar 4, se você colocar 4 tribos, por exemplo, você não vai conseguir conectar com outras profecias, tá? Você não consegue conectar, você vai ficar perdido, vai bater cabeça e provavelmente você vai distorcer a palavra, né? Então você tem que pegar o fluxo das profecias que já vem vindo, né? Com 2 casas, 12 tribos, 10 tribos de um lado, 2 do outro. E quando aparecem as expressões do número 4, vai estar falando de 4 cantos da terra, né? No arrebatamento ele vai reunir os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, né? Em Apocalipse vai aparecer a expressão dos 4 anjos segurando os 4 ventos dos céus, né? Muitas coisas com o número 4. Então você tem que conectar essas coisas, né? Você tem que ter em mente essas coisas. Você não pode desconectar o que já está conectado pela palavra, tá ok? Muito bem. Aí na terceira personagem, né, que são ele deu 1 talento. Esse 1 talento não frutificou, guardou, escondeu, né? Que a gente pode colocar como uma tribo, já que você tem 10 lá em cima e 2 aqui, são 12 tribos. Mas vai com 13 tribos? Não, já que você vai entender. A gente coloca como uma tribo que não frutificou, tá certo? Essa tribo que não frutificou, ela é cortada da palavra, né? Já que eu explico como que ela foi cortada. Então por isso que eu coloquei aqui em cima, ó, 10 mais 1. Porque aquele que tinha 5 se multiplicou em 10 e Jesus vai falar, né? E esse que não tem nada, tira o que é dele e dá para aquele que tem 10. Ou seja, ele vai ficar com 11 tribos, né? Tá certo? 11 tribos. Mas o número total de Deus é 12, né? E não 13 e nem 10. Então o que aconteceu? Se ele tirou uma tribo daqui das 10, que é a tribo de Dan, ele tem que colocar outra, né?
Essa outra a gente vai ver na próxima lousa, que eu vou colocar na lousa as 12 tribos de Israel. Deixa eu arrumar aqui a câmera que está escorregando, né? Ele não para. Na lousa eu vou colocar 12 tribos de Israel em Gênesis 49, onde tem a profecia para todas as tribos. E vou colocar as 12 tribos, ou o nome dos personagens das 12 tribos sendo selados lá em Apocalipse. E você vai ver que a tribo de Dan não está lá em Apocalipse, né? Apocalipse 7. Já lá em Gênesis tem a tribo de Dan. Mas tem a profecia, né? Que ele ia trair, certo? Uma outra coisa para a gente entender dentro da tribo de Dan aqui ainda, né? A tribo de Dan, ou melhor, Judas, que traiu Jesus, que entregou Jesus, ele é da tribo de Dan, ele veio da tribo de Dan. Ainda ele veio para se cumprir, inclusive, né? Por exemplo, a profecia que está relacionada com Dan, né? A tribo de Dan será relacionada, ou melhor, será semelhante a uma cobra, a uma serpente junto ao caminho. Que passando alguém pelo caminho, ela vai morder o calcanhar, vai derrubar o cavalo e o cavaleiro. Olha só que profundo isso. E o que ele está falando? É o cavaleiro do anticristo? O anticristo, por exemplo? Claro que não. Porque se fosse o anticristo, ele não ia trair, ele estaria ajudando as outras tribos a derrotar o inimigo. É óbvio que ele vai derrubar o cavaleiro do Apocalipse 19, né? Aquele que vem montado no cavalo branco, né? Que tem um manto tinto de sangue, né? Está escrito na sua coxa, né? Senhor dos senhores, Rei dos reis, né? Tá certo? Então é próprio que está falando de Jesus. Então ele traiu Jesus na primeira vinda, só que na segunda vinda, um pouco antes, ele vai trair quem? O corpo de Cristo, que somos nós. Tá certo? Então a tribo de Dan está relacionada com o império do inimigo, ok? E para essa última linha de baixo aqui, ó, que está o resumo, né, da parábola dos talentos, a um Deus, ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. Se você somar 5 mais 2 mais 1, você vai ter 8, certo? 8 talentos. Como um talento não prestou, uma tribo não prestou, ele descartou. Você vai ter então 8 menos 1 é igual a 7. 7 o que, irmão? Você pode colocar 7 igrejas, 7 olhos do Senhor, 7 espíritos do Senhor, 7 braços do candelabro, as 7 pedras coloridas, as 7 faces das pedras lá em Zacarias. Aí o número 7 vai longe. Se você puxar a lista aí, nossa, você vai longe, né? Você vai muito longe, porque tem muitas coisas com o número 7 aí que Deus deixou profetizar desde lá do Gênesis, tá certo? Então tá aí. Lembrando, né, eu deixei uma linha aqui, ó, ponteadinha, dos 2 números, ó. Essas 12 tribos de Israel aqui, no Reino do Norte, que são 10 tribos, tem uma tribo que se destaca, que é a tribo de Efraim, ou uma pessoa, e nessas 2 tribos de baixo tem uma tribo que se destaca, que é a tribo de Judá. Daí descende os judeus e também vem o Messias, né? Tá certo? Essas 2 tribos está relacionada com 2 casas, né? Só estou refrisando aqui. Está relacionada com 2 casas de Israel, tá certo? Por onde Deus está trabalhando. Essas 2 casas de Israel, que são 2 pessoas, 2 testemunhas, está relacionado com 2 igrejas lá de Apocalipse. Lá em Apocalipse tem 7 igrejas, porém 2 são irrepreensíveis, né? Deus se agrada delas. Essas 2 são as 2 que estão conectadas com as 10 virgens, que vão gritar no período das trombetas, né? Vão começar a tocar trombeta, vão começar a dar alarme e vão acordar as outras, tá certo? Então são 2 igrejas, a mesma coisa que está aqui, ó, 5. Ó. São 7 igrejas, né? Só que 2 estão alarmadas, né? 2 igrejas, uma ligada com os judeus e a outra ligada para gentios, está lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, né? Então tá aí, o resumo está aqui, né? Do talentos, né? A gente vai falar na próxima lousa, a gente vai mostrar isso, as 12 tribos em Gênesis e as 12 tribos em Apocalipse 7, tá ok? E na terceira lousa, eu quero colocar outra situação aí, pra gente falar da parábola das minas, tá? Que não deu para colocar aqui, senão vai ficar muito cheio de informação a lousa. Parábola das minas, o restante da leitura de Mateus 25, do 11 ao 13, e mais algumas coisas lá relacionadas a trombetas que Deus acrescentou na minha vida, eu vou passar para vocês, tá certo? Até já! Então, queridos, como a gente estava vendo na outra lousa, falando da parábola dos talentos, né? Envolvendo 10 virgens, 10 tribos, 10 minas, 10 cidades, etc, etc, etc. Aqui você tem, na parte de cima do vídeo, né? As 12 tribos de Gênesis 49, tá? E na segunda linha de baixo a gente vai ter as 12 tribos sendo seladas em Apocalipse capítulo 7, né? Então você vai ter Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, José e Benjamim, 12 tribos. Porém eu circulei em vermelho, né, com um xizinho inclusive, na tribo de Dan,
que ela recebe uma profecia de não frutificar, né? Uma profecia de ser traiçoeira, uma profecia que ela vai ser semelhante a uma cobra junto ao caminho, né? Que vai morder o calcanhar, que vai derrubar o cavalo e o cavaleiro, né? Quando ela proferir a sua mordida ou seu ataque. Muito bem. E nos profetas você não vai ver muito falar da tribo de Dan, né? Você não vai ver falar muito da tribo de Dan. Aí na parte de baixo, vamos ver Apocalipse aqui, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Gade, Aser, Naftali, Manassés, José e Benjamim. Então veja que Manassés entra no lugar de Dan, né? Só que Manassés não vai aparecer, né? Lá em Gênesis, né? Vai aparecer José. Já que em Apocalipse aparece José e aparece Manassés, mas não aparece Efraim, certo? Só que Efraim está encabeçando tanto o Gênesis quanto o Apocalipse, né? Assim bem como os profetas, os evangelhos e tudo mais, né? Então o Senhor Deus está usando por intermédio de Efraim, né? De maneira oculta, né? É preciso estudar muito para compreender a questão de Efraim encabeçando as 12 tribos, né? Certo? Deus está trabalhando por intermédio de Efraim para atingir a plenitude dos gentios, não é? Muito bem. Agora, interessante que nos evangelhos, lá principalmente no capítulo 5 de Marcos, tem outros textos, claro, vai aparecer Jesus chegando na região do Mar da Galileia, né? Que algumas traduções vão dizer na região das 10 cidades, né? Onde aparece aquele endemoniado gadareno, né? Com a legião de demônio, e vem de encontro a Jesus, e Jesus expulsa os demônios dele, manda para os porcos, e os moradores da cidade não permitem, né? Da região não permitem que Jesus entre naquela região, eles expulsam Jesus daquela região, né? E essa região tem como fundador a tribo de Dan, né? É a moradia, é um lugar estabelecido pela tribo de Dan, né? Assim como as outras tribos, né? E a câmera não quer parar aqui. Deixou. Só um segundinho aí. Então as outras tribos, as 12 tribos, cada um foi um líder tribal. E esse um líder tribal fundou uma cidade, né? Só que nos evangelhos não vão aparecer todos os nomes das tribos, né? Mas, por exemplo, vai aparecer Zebulon, né? O único nome, eu acho que eu estou me lembrando agora, que estou me recordando, é que parece nos evangelhos, quando Jesus vai para a terra de Zebulon, né? Aparecem muitas expressões, né? Zebulon, Naftali, né? Mas os outros nomes quase não aparecem, né? Nos evangelhos, né? Mas cada cidade, né, foi fundada por um líder tribal. E no caso, o líder tribal Dan, né? Ou os descendentes deles, vamos dizer assim, os descendentes de Dan fundaram, né? Ou na época ali dos evangelhos, cara, não tem como puxar isso agora. É precisar de fazer um estudo no histórico detalhado, né? O que vai aparecer? Ele vai aparecer 2 cidades que Jesus não entrou. Vai aparecer 2 cidades aqui, ó. Séforis, né? E Tiberíades, né? Que são 2 cidades. Essas 2 cidades, né, foram construídas, edificadas por Herodes, o tetrarca Herodes ali, né? E acho que uns 4, 5 até 6 anos, as informações não batem com precisão, foi inaugurada essas 2 cidades, né? Séforis, o nome difícil de falar. Foi como se fosse uma capital, né, estratégica, militar e governante do rei Herodes. Mas Tiberíades foi uma cidade mais sofistificada, mais com conforto, mais avançada, vamos falar assim, do que as demais, né? Onde os reis, os governantes ficavam, né, moravam. E essas 2 cidades, por serem edificadas ali um pouco antes de Jesus chegar na Terra, teve um custo muito alto, né, para construir, para essa edificação. E isso gerou um custo alto de impostos a serem cobrados, tanto da região do sul quanto da região do norte. Por isso, né, os pobres, os necessitados, as pessoas mais de classe baixa, sofriam na mão de Herodes, né, sofriam muito por causa dos impostos. Tanto é que Jesus vai falar dos impostos com Pedro, com seus discípulos, né? Os próprios fariseus vão indagar isso com Jesus. Mas, então Jesus vai, expulsa o demônio daquele homem, cura ele, e quando ele quer ir seguir Jesus fala para ele, não, vai para sua casa e conta para sua família o que Deus fez por ti hoje, né? Ou seja, né, envia ele como missionário para entrar lá dentro, uma vez que ele não foi permitido entrar nessas 2 cidades, tá? Eu vou fazer, logo na sequência, assim que eu terminar esse estudo das virgens, um estudo referente
ao período ali do Evangelho, mas principalmente na casa de Herodes, né? A família de Herodes, os sumos sacerdotes, toda aquela região, toda aquela movimentação que houve ali, contendo o rei do sul, o rei do norte, bastante expressões que vão aparecer em Apocalipse e nos profetas, que vai nos ajudar a entender mais coisas nos evangelhos e conectar com o Apocalipse, né? O que está acontecendo com as duas testemunhas, coisas semelhantes lá, tá? Então era só para mim explicar essa parte aqui. E agora eu quero ler alguns textos que falam das 12 tribos, né? Nos evangelhos, em Êxodo e em Jeremias. Então o primeiro texto está em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita de quem não há dolo, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou colocando essa situação? Tem vários textos, né? Se você examinar os evangelhos, você vai ver que Jesus vai estar falando com israelita, literalmente, e vai ter momento que ele vai estar falando com o judeu, né? Ou seja, fazendo a separação entre dois povos, mas também mostrando que ele veio para unificá-los, né? Trazer a unificação entre eles. Aqueles que aceitassem a sua palavra, o seu evangelho, né? Mas então percebe que ele fala a palavra israelita, né? Porque está lá no Reino do Norte, inclusive próximo ao Mar da Galileia, toda aquela região lá das 10 cidades, tá certo? O próximo texto que a gente vai ver é Mateus, no capítulo 10. Desculpa, Mateus capítulo 19, né? Mateus capítulo 19, que está aqui no cantinho, ó, 19, versículo 28, que diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade, eu vos digo que me seguistes quando na regeneração do Filho do Homem se assentará no seu trono da sua glória, também vos assentareis, e para julgar as 12 tribos de Israel, né? Então vai ter julgamento para as 12 tribos de Israel, né? Tá certo? Falando aí da sua vinda, das coisas semelhantes. E minha câmera não quer parar. Melhor, o suporte, né, que segura o celular aqui. Mas vamos lá. Então o outro texto que eu quero trabalhar aqui está em Mateus 15, versículo 24. Que vai dizer assim: mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então veja que ele está falando aqui que ele foi enviado, né? Ele está se colocando na posição de cumpridor de profecias, né? Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Lembra lá que a gente frisou a detalhe da casa de Israel dividida em 2 reinos? Mas também ele mostra o reino unificado em 12 tribos? Muito bem. O outro texto, a gente já leu Mateus 19, 28. Vamos ler Mateus 10, versículo 6, que é o próximo texto. Próximo versículo, na verdade, né? Mateus 10, 6. Mas, no caso, quando ele estava enviando os discípulos, tá? Para pregar o evangelho. A primeira comissão, inclusive, né? Mas dei preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então percebe que ele está dando preferência primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, tá certo? Só um momentinho. Agora a gente tem Êxodo 4 e Jeremias 31, né? Então vamos direto lá para Êxodo e depois a gente lê aqui Jeremias. Êxodo 4, 22 diz assim: dirás a Faraó: assim diz o Senhor de Israel. Assim diz o Senhor: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Então Israel, 12 tribos, é o primogênito do Senhor Deus, tá certo? Está considerando um filho primogênito, né? Mas olha só o que Jeremias vai falar lá no capítulo 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-eis a ribeiros de águas, por caminhos retos em que não mais tropeçarão. Porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então veja que está destacando aqui novamente Efraim, né? Como primogênito, né? Assim como Jacó, Israel foi colocado como primogênito lá em Êxodo, mas também Jacó passou essa bênção de primogenitura para Efraim, né? Por isso Efraim ficou como o cabeça das 12 tribos até o cumprimento da profecia de Jesus no seu todo, né? De espalhar o evangelho sobre a face da terra como as águas cobrem o mar, né? Então isso precisa se cumprir, né? Então Deus está trabalhando por intermédio de Efraim, né? Que são 10 tribos que foram espalhadas entre os povos, entre os reinos, né? As nações, justamente para trazer de volta
não somente as 10 tribos, mas também nós que somos gentios, que fomos, eles se misturaram conosco, né? Até existe aí um pensamento meu, né, de que a gente não sabe, na verdade, o nosso sangue, o nosso verdadeiro DNA, né? Por conta de Efraim ter se misturado entre as nações, né? Então a gente não sabe qual das tribos podem ter passado por aqui, né? Por exemplo, pelo Brasil, para ter deixado uma semente aqui do Evangelho, e assim nós estamos, né, recebendo um enxerto, estamos sendo enxertados para aquela oliveira, né? Por meio de Efraim, tá certo? Então agora vamos voltar novamente lá para a lousa anterior, que tem mais coisas para a gente entender lá, tá certo? Que Deus vos abençoe e continue conosco, em nome de Jesus. Vamos para lá. Pronto, irmãos. Agora mais um desenho aí, né? Mais um gráfico, mais um detalhe para a gente olhar na palavra. Agora eu quero ler com vocês o texto de Lucas 19, do 12 até o 27. Que está falando das minas, tá certo? Das 10 minas, ok? E depois a gente vai trabalhar um pouquinho das festas aí, como vocês estão vendo no quadro. Diz assim o texto. Ouvindo ele estas coisas, Jesus lhe pôs essa parábola, visto estar perto de Jerusalém e que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então disse, certo homem nobre partiu de uma terra para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Veja, ele vai tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus e lhe confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que tu reines sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem tinha dado as minas, a fim de saber de que negócio cada um teria conseguido. Comparou o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu ele, muito bom, servo bom, porque você foi fiel no pouco, você foi fiel no pouco, também terá autoridade sobre 10 cidades. Observe, 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este terás, então, autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo, porque o Senhor é um homem rigoroso, que tira onde não coloca e colhe onde não semeou. Respondeu ele, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, e que tiro onde não coloquei, e colho onde não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse-lhe os que lhe assistiam, tirai-lhe da minha presença, e dai o que ele tem ao que tem 10 já. Responderam ele, Senhor, mas este já tem 10. Pois eu vos declaro, todo aquele que tem será dado, mas o que não tem até o que tem será tirado. Quando, porém, esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e executai-os na minha presença. Ok? Então tá aí a parábola, né? Então, na verdade, quase que todas as parábolas de Jesus, né? Tá contando uma história de um homem que sai da sua terra, vai para tal lugar, depois volta, quer encontrar como ficou a sua vinha, a sua fazenda, a sua plantação. Muitas coisas ele usa semelhantes, né? Tudo para falar referente ao reino dos céus, né? Referente a essas parábolas das quais nós estamos estudando. Então vamos lá. Agora eu quero trabalhar um pouquinho as festas aí, tá certo? Você vai ter Páscoa, primeira festa, segunda festa, pães asmos, terceira festa, primícias, quarta festa, Pentecostes, quinta festa, trombetas, sexta festa, expiação de pecados, né? E a sétima festa, tabernáculos, ok? Vamos trabalhar a ideia de baixo aqui primeiro, ó. Você tem aqui embaixo no canto esquerdo ó, o sumo sacerdote Arão, certo? As 4 primeiras festas na lei, o sumo sacerdote Arão participava, né? Ele que liderava, ele que tomava iniciativa, ele que comandava as 4 primeiras festas, ok? Depois o sumo sacerdote Arão tinha que se ausentar, ok? Se ausentava por 5 meses, mais ou menos, tá? Não é preciso essa data, mas é mais ou menos o que eu encontrei, né? Nos estudos. Aí ele volta no dia da festa de expiação de pecado, tá vendo o sumo sacerdote? Ele vem e faz a expiação do pecado dele e depois do povo, certo?
E aí ele conduzia o povo para a festa dos tabernáculos, tá certo? E essa festa dos tabernáculos na lei tinha que ter o quê? Alegria na terra, tá vendo aqui embaixo? Ó? Não podia ter tristeza na terra, somente alegria, banquete, vinho, tudo quanto é coisa boa relacionado à festa, tá ok? Então é alegria total na terra, beleza? Então isso seria o trabalho do sumo sacerdote na lei, tá vendo aqui a parte de baixo? Só que eu coloquei aqui em cima o sumo sacerdote Jesus, né? Que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, né? Que é o mediador da nova aliança. Então, na sua primeira vinda, Cristo Jesus fez-se cumprir nele Páscoa, pães asmos na sua morte, né, o período da sua morte, ressuscita como primícias, ok? Ele fica quase até o momento da festa de Pentecostes, ok? Ele fala para os discípulos, né, fiquem aqui até ser revestido do alto, né? E depois vocês saiam para testemunhar, para pregar a palavra, para tocar trombeta, ok? Mas nesse momento, então, quase no início, no momento do Pentecostes, ele se ausenta, tá vendo? Ele sai e fica ausente, ok? Esse sumo sacerdote Jesus Cristo, ele não participa dessa festa trombetas, assim como o sacerdote Arão não participou da festa das trombetas, tá vendo? Ou seja, Jesus só vai voltar na sua segunda vinda na festa da expiação de pecado, tá vendo? Assim como Arão tinha que se preparar na lei, né? Para entrar no santuário uma vez por ano, para fazer a expiação do pecado dele e depois do povo. Então era uma responsabilidade muito grande sobre as costas do sumo sacerdote Arão, né? Ele não podia errar de maneira nenhuma, né? Para entrar no Santo do Santo. A mesma coisa acontece com Jesus, ele está lá em cima, certo? À direita de Deus, mas ele não está espiando a iniquidade, ok? Mas ele vai espiar. E os profetas dizem que a expiação acontecerá em apenas um dia, tá? Em apenas um dia ele vai tirar o pecado de toda a terra, certo? Vai ser quando ele entrar no Santo do Santo, né? Muito bem. Então, aí na sua segunda vinda se cumpre aquela entrada que o sumo sacerdote Arão dava na lei, certo? No dia 10 do 7º mês. Dali Jesus pega o povo e vai para a festa dos tabernáculos, que a gente chama de milênio, bodas, casamento, reino dos céus e muitas coisas, né? Muitas linguagens de figura que estão nos profetas, nos salmos, tá ok? Mas vamos se atentar nesse período aqui, ó, onde o sumo sacerdote se ausenta, tanto o sumo sacerdote Arão, quanto o sumo sacerdote Jesus Cristo. Eles se ausentam, né? E é exatamente neste momento que vai acontecer o grito, tá vendo? Ó? O grito está relacionado com trombetas, na quinta festa. Justamente são 5 meses que depois da Pentecostes, você precisa contar 5 meses para chegar o dia da festa de trombetas, ou para dar início na festa de trombetas, tá vendo? Isso é interessante a gente meditar nesse ponto de 5 meses. Lá em Apocalipse, os homens vão ser atormentados por 5 meses, né? Vão pedir a morte não vai vir até eles. Vão pedir para as rochas e pedras caiam sobre nós, né? E nos esconda da face daquele que está vindo, e por aí vai. Então, os homens vão ser atormentados por 5 meses. Agora, olha só que interessante. Lá em Lucas, isso talvez vai ser o próximo estudo que eu quero fazer, né? Sobre Isabel, João Batista, Herodes, Herodias, Filipe, todo aquele contexto ali de João Batista. Quando Isabel fica grávida, a palavra fala que ela escondeu sua gravidez por 5 meses, tá? 5 meses, né? E quando é que ela ficou grávida? Justamente na época que Jesus estava, né? Melhor, na mesma época que Jesus nasceu, certo? Ele nasceu... deixa eu ver uma coisa. Na verdade, Maria fica grávida, né? 6 meses antes de Isabel, né? 6 meses, é isso mesmo. Então, no momento em que fazer 5 meses que Isabel estava grávida, Jesus está nascendo aqui, ó, tá vendo? Jesus está nascendo nesse momento. Então, a diferença é de 6 meses, né? De um para o outro. E no caso aqui, a gravidez de Isabel, que ficou por 5 meses, faltam 3 meses para esta criança se nascer, né? Então, falando aqui uma linguagem figurada, né, de 3 pontos, né, trombeta, expiação e tabernáculos, né. Faltam 3 pontos, 3 meses para se cumprir a gestação do nascimento de João Batista, isso num tempo profético, né. Por exemplo, quando Jesus vai falar sobre João Batista, né. Ora, o que é que vocês foram ver lá no deserto? Vocês foram lá para ver um caniço sacudido pelo vento? Ou foi ver alguém que está trajando vestes reais, né? Ora, os que se vestem de roupas reais estão nos palácios, os reis governantes, onde eles habitam. Mas aquele que vocês foram ver lá no deserto é um profeta. Mas eu digo para vocês que é muito mais do que um profeta, né? Muito mais do que um profeta, né?
dos nascidos de mulher, ele é o maior, né? Porém, aquele que for menor no reino dos céus é maior do que João. Então, ele usa o termo João Batista como maior no sentido do tempo profético, né? Que João Batista está representado no corpo de Cristo ali, né? Isso não vai dar para mim falar detalhadamente, tudo certinho o que eu quero dizer aqui nesse ponto, dos 5 meses. Eu preciso fazer o estudo lá mesmo, né? Sobre Isabel, todo aquele contexto, Zacarias ficando cego por 9 meses, né? Todo aquele pontos lá, né? Então você veja que está relacionado aqui ó, com 5 meses de gravidez, né? Escondido, depois ela aparece, inclusive Apocalipse vai mostrar uma mulher grávida lá, justamente na época do toque de trombetas, tá vendo? Apocalipse 12. Então justamente nessa época que vai aparecer a gravidez da mulher, daqui a pouco o dragão vai querer perseguir a mulher, assim como Herodes perseguiu, né, Maria. Então tem todo esse contexto para a gente dar uma olhada, examinar, que são sombras das coisas que vão acontecer no literal, né? Então o que eu quero trabalhar uma outra ideia aqui relacionada com grito e trombetas, por exemplo, né? A igreja que não tem o entendimento dessas festas, né? O indivíduo, o pastor, o líder que não tem entendimento dessas 7 festas, e fica pregoando, ensinando que a igreja vai sair da terra neste ponto aqui, ó, antes das trombetas, porque trombetas está falando de grande tribulação, tá? Lá de Apocalipse. Então se a igreja sair antes das trombetas, significa que a igreja não tem o seu pecado expiado. Lá na lei, jamais a pessoa iria para a festa dos tabernáculos sem ter seu pecado expiado pelo sumo sacerdote Arão. A mesma coisa acontece com nós, né? Precisamos ter nosso pecado expiado por Jesus Cristo. Isso significa transformação de corpos, para daí então fazer parte da festa dos tabernáculos, que é bodas, milênio, reino dos céus, casamento e tudo mais. Então se a igreja sair neste ponto aqui, ó, dos 5 meses, né? Ou melhor, com 6 meses de gestação, vamos falar assim, porque falta 3 meses para a criança nascer, né? Se a igreja sair neste momento, significa que não está sendo um parto normal, está tendo uma cesárea, né? Está tendo uma cesárea, a criança está saindo antes do tempo do nascimento e fora de contexto, né? Fora de muitas coisas aí relacionadas às profecias. Então é preciso meditar nessas festas, nesses pontos, que eles apontam, né, para a segunda vinda de Cristo, que é na festa de expiação de pecado. Jesus não volta antes dessa data aqui, ó. Ele não volta, não tem texto bíblico falando que ele vai voltar aqui, ó, antes da trombeta, né? Assim como Arão se escondia, né, se ausentava, só aparecia perante o povo no dia da festa de expiação de pecado, assim Jesus também fez. Ele se ausentou, né, foi assunto aos céus, no finalzinho ali no comecinho da festa de Pentecostes, ok? Não vai participar das trombetas, porque as trombetas é os sacerdotes que tocam, é a igreja quem vai tocar trombetas, né? E justamente para preparar o caminho, para que Jesus venha na sua segunda vinda, assim como João Batista preparou o caminho de Jesus e foi morto por decapitado, né? Foi perseguido por Herodes e outras pessoas. Assim o corpo de Cristo vai ser decapitado, uma parte dele vai ser perseguido, vai ter todo aquele contexto, a mesma coisa que aconteceu com João Batista, vai aparecer pregando no deserto, a igreja também vai pregar no deserto, tem todo aquele contexto de coisas acontecendo semelhantes, para daí então se cumprir o dia da festa de expiação de pecado. Caso contrário, não tem como a igreja sair nesse período, ó. O cidadão, a cidadoa, né? As pessoas que estão apregoando um arrebatamento, inclusive agora, né, no dia... nesses próximos dias, eu não lembro agora a data que colocaram lá, acho que é dia 8 de abril, não sei. Dia 8 de abril, porque eles estão colocando que o Papa vai se declarar anticristo, né, dia 14 de maio. Então, como eles acreditam que a igreja sai antes do aparecimento do iníquo, antes do anticristo aparecer, então a igreja precisa sair antes. Para a igreja sair antes, ela tem que sair antes do dia 14 de maio, né? Então eles estão fazendo umas contas, umas datas pela palavra, mas longe dos contextos proféticos dos profetas. E estão falando que o arrebatamento vai acontecer em abril, tá? E tem muita gente acreditando nisso, muita gente seguindo isso, então é algo assim assustador, inclusive, né? Mas não existe ponto bíblico, né, falando que a igreja sai neste momento aqui, ó. Na verdade, a igreja nem vai sair da terra, né? Esse é um outro ponto também para trabalhar. Mas então, meus amados, resumindo aqui tudo isso que eu falei, né? Então, o que eu quero dizer? A parábola das 10 virgens inicia-se, né, nesse ponto do grito, né, na festa das trombetas, tá? Porque essas 4 primeiras festas já se cumpriram em Cristo Jesus. Então, as 5 virgens que estão prudentes vão começar a gritar por meio de 2 igrejas, né, lá em Apocalipse. Vai acordar um monte de gente, para que daí então aconteça a expiação de pecado, que é a segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento, e parte para o milênio.
Tá certo? Então quase todas as parábolas estão conectadas umas às outras, né? Falando sempre assim, Jesus sai, né? É assunto aos céus, vai viajar para longe, depois ele volta para reaver o seu reino, a sua fazenda, o seu negócio, com seus servos, né? Para fazer o concerto ali, vamos dizer assim, a reunião. Paulo chama isso de reunião, né? Para acontecer o que tem que ser acontecido, tá certo, meus irmãos? No finalzinho lá de Mateus 25, 11, 12 e 13, a palavra fala que as nécias chegaram e as virgens prudentes já tinham entrado para as bodas com o cordeiro e as portas estavam fechadas para elas, né? A mesma coisa pode acontecer com essas pessoas que estão esperando um arrebatamento agora iminente ou secreto, né? A qualquer momento. Porque vai aparecer o quê? No momento que aparecer o anticristo, ele vai aparecer, vai acontecer muitas coisas, e estes que estão esperando o arrebatamento secreto não vai acontecer, vão se decepcionar, vão se desanimar, talvez vão até negar a fé por conta de, né, não se terem preparado, né, para a grande tribulação, para tudo isso que tem para acontecer com a igreja antes do arrebatamento. Podem ficar então como aquelas nécias, né? Vão bater na porta, mas Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, no período que era para estar tratando de entender o que ele estava falando, não estão tratando, né? Então é preciso meditar, é preciso enxergar e abrir os olhos, né? Que o Senhor possa abrir os olhos e a mente dessas pessoas, para essas pessoas acordarem que não tem arrebatamento iminente. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco sobre essa parábola das 10 virgens, né? Que a gente fez conexão com outras parábolas, misturando aqui, conectando com as festas e com alguns profetas. E fica assim então, meus amados. Eu quero que vocês sejam abençoados, curtam, comentem, divulguem, se puderem compartilhar, compartilhem, para que a palavra seja divulgada em nome de Jesus, tá certo? Que Deus vos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.